Bom, gente, inicialmente eu agradecer ao Dr. Roberto o convite de vir aqui para fazer uma apresentação, fazer uma exposição sobre o tema proposto aí sobre a documentação dos fins de aposentadoria especial, e vamos aqui colocar a nossa visão na parte de perito e de engenharia na comprovação dessa exposição da obtenção do benefício da Previdência Social. Então, eu vou falar alguma coisa aqui a respeito dessa documentação e mostrando também algumas coisas que precisam ser alteradas, porque eu sei que eu conversando com vários advogados aí, sempre uma dificuldade muito grande, muitas vezes na análise desses documentos, mas a análise desse documento, normalmente, a maior dificuldade não é na sua análise, a maior dificuldade é como esse documento foi elaborado. Então vamos iniciar. Aqui eu passo para cá, né? Para mudar aqui. Bom, então, os documentos que nós temos aqui, os principais documentos para obtenção e comprovação, obtenção do benefício da Previdência e a comprovação da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos, né, são aqueles dois documentos. O LTCAT, que é o laudo das condições técnicas de ambiente de trabalho, né, e o perfil profissionográfico previdenciário. Esse LTCAT, que a gente tem que colocar claramente, em vários lugares que a gente apresenta essa exposição, é o principal documento para comprovação da exposição do trabalhador aos riscos nocivos à sua saúde ou à integridade física. Antigamente, até antes do PPP, todo mundo sabe aí que quando você ia requerer a aposentadoria ao INSS, normalmente o laudo, você tinha aqueles documentos DSS-30, SB-40, juntamente com o laudo técnico. De 2003 para cá, com a implantação do PPP, o PPP é um documento muito resumido, é um documento com informações muito assim, sem nenhum fundamento. Mas esse documento, ele toma como base esse LTCAT. Então, se você pegar um documento, simplesmente esse PPP, é um documento até ruim, é um documento péssimo. Ele dá algumas informações gerais. O grande problema que você tem, da análise que a gente tem que fazer, é do laudo. Quem que originou esse PPP? Então, nós temos aqui o seguinte, o LTCAT, ele deve ser assinado pelo engenheiro. Estou mudando aqui. Espera aí que eu estou me enrolando aqui com um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar ali. O LTCAT, ele deve ser assinado por um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho. Isso está na Lei 8.213, artigo 57, e também na Instrução Normativa 77 de 2015. Inclusive, quando você elabora um laudo desse, só para a gente ter, como engenheiro de segurança, a gente é obrigado a emitir uma anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA. Então, a primeira coisa, a lei e a própria Instrução Normativa exige, além do responsável, além de um profissional habilitado para elaborar esse documento, exige que esse documento tem inclusive a emissão da RT, que é um documento que você paga lá no CREA e emite para fazer uma obra, para fazer qualquer trabalho de serviço de engenharia, você é obrigado a emitir essa RT. Bom, agora, esse documento é que vai embasar o PPP, como você sabe. Agora, muitas vezes eu vejo alguns advogados que têm a grande dificuldade que nos procura, pela orientação, que às vezes é no processo só com o PPP. E o PPP, muitas vezes, não traz informações simplificadas. E quando você vai nesse LTCAT também, esse LTCAT é um documento que
ele tem que ser feito com muito cuidado, com muita técnica, muitas vezes até caro. Por quê? Os instrumentos de avaliação que você usa, a metodologia que a gente usa, as análises químicas são caras, são provas caras. E desse modo, muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, as pequenas principalmente, não têm essa prova. Não contratam. Às vezes eles contratam, porque há uma exigência do Ministério do Trabalho, existe uma norma do Ministério do Trabalho, quer dizer, a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Como nós temos outras normas, a NR22, que trata do PGR, que é uma norma específica da NR22, para mineração. Temos uma norma, a NR18, que trata do PCMAT, da construção civil. Todos esses documentos exigem que o empregador mantenha e periodicamente realiza todas as avaliações ocupacionais e mantenha o controle de todos os riscos físicos, químicos e biológicos. Ok? É obrigação do empregador elaborar esses documentos, atualizar esses documentos, etc. No entanto, muitas empresas, quando vão contratar, às vezes, normalmente tem esse documento para o Ministério do Trabalho, para atender a fiscalização do Ministério do Trabalho. Mas esses documentos, às vezes, não têm o principal ponto do documento, que é as medições quantitativas e qualitativas dos riscos ambientais, dos riscos físicos, químicos e biológicos. Eles fazem um documento, às vezes, simplesmente para atender uma fiscalização, uma formalidade. E esse documento, muitas vezes, ele vai servir lá para preencher o PPP também. Hoje a norma fala das demonstrações ambientais, que são quando a empresa não tem um LTCAT especificamente, ele pode ser substituído por qualquer desses documentos, o PPRA, o PCMSO, o PGR, que são documentos que normalmente tem que conter as avaliações quantitativas e qualitativas dos riscos físicos, químicos e biológicos. Bom, o LTCAT, ele é um documento que a própria instrução normativa, ela te dá, inclusive, o que tem que conter nesse LTCAT. Ele tem que conter ali, ó. Primeiro, se é individual ou coletivo, a identificação da empresa, a identificação do setor e da função, a descrição da atividade, a identificação do agente nocivo e o possível dano à sua saúde, a localização das fontes geradoras, a periodicidade da exposição, a metodologia utilizada, né? A metodologia, a conclusão do LTCAT e a assinatura do médico ou do engenheiro de segurança, a data da realização da avaliação ambiental. Então, são vários documentos, são vários itens que você tem que cumprir para a elaboração desse documento, né? E principalmente ali, você tem ali, que o documento fala, a data da realização da avaliação ambiental. Então, esse documento, nós vamos ter que fazer a avaliação do ruído, do calor, da vibração, que são os riscos físicos, das radiações, e dos riscos químicos, da poeira, dos gases vapores, dos fumos metálicos, das névoas e dos agentes biológicos, que normalmente aí nós não temos uma avaliação quantitativa, ou seja, nós normalmente fazemos avaliação qualitativa. O que é avaliação quantitativa e avaliação qualitativa? A avaliação quantitativa é quando eu tenho um limite de exposição, eu tenho um limite de tolerância, como por exemplo, ruído. Meu limite de tolerância é 85 dBA. Então eu tenho que quantificar esse ruído e verificar se a sua intensidade é superior a 85 dBA. O que é avaliação qualitativa? Alguns agentes ambientais, a norma da Previdência prevê que a avaliação é qualitativa, como por exemplo os agentes biológicos. Então, nesse caso, a norma presume o risco. É o médico que tem contato com pacientes em ambulatório,
é o lixeiro, contato com lixo urbano, na industrialização e na coleta de lixo, é quem trabalha com esgoto e etc. Nesse caso, a norma presume uma exposição nociva à saúde. Eu não quantifico, eu simplesmente realizo uma avaliação onde eu vou descrever a função, o tempo, a frequência e a circunstância e concluir. As demonstrações, a norma da Previdência, a instrução normativa, ela deixa que muitas vezes, como eu já falei anteriormente, que outros documentos substituam o LTCAT. Às vezes a empresa não precisa fazer um LTCAT especificamente, ela pode extrair os dados de avaliação quantitativa e qualitativa daqueles documentos legais exigidos nas normas do Ministério do Trabalho. A portaria 3214 e as suas 36 NRs, normas regulamentadoras. Especificamente nessas normas regulamentadoras. A norma que nós estamos falando aqui, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, o Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, o PCMAT e o PCMSO. Todos eles ali contidos na norma do Ministério do Trabalho. No entanto, essa instrução normativa diz que esses documentos têm que ter os mesmos itens mencionados anteriormente do LTCAT. Você não pode simplesmente pegar, muitas vezes, como falei, esse documento, um PPRA, por exemplo, é um documento que a empresa elabora devido à fiscalização. O Ministério do Trabalho exige que esse documento seja implementado pelo empregador, seja com qualquer número de empregado, que esse documento tem que ser revisado anualmente e etc. Só que as empresas, o principal ponto dessa avaliação são as avaliações quantitativas e qualitativas. E às vezes as empresas não realizam isso, muitas vezes por condições econômicas mesmo. E muitas outras vezes também, que às vezes não é nem o erro da empresa. Aí tem, principalmente as pequenas empresas. Tem muitas pessoas que às vezes vendem esses documentos, enganam o pequeno empresário principalmente, e empurra para ele esse documento, e a hora que ele tem uma perícia, isso é muito comum acontecer, a hora que ele tem uma perícia trabalhista, a hora que ele tem ou mesmo um pedido para elaborar um PPP, aí que ele vê que o documento dele está ruim, e aí ele tem que procurar um profissional para adequar aquele documento. E muitas vezes é tarde, às vezes a empresa já fechou, às vezes mudou é muito comum isso, a empresa fecha, não tem mais atividade, aí é muito difícil a gente reconstituir para fazer avaliações. Quando você tem uma avaliação qualitativa, como um agente biológico, como determinados agentes químicos, é mais fácil. Quando você tem uma operação de uma máquina conhecida, dependendo, é fácil você fazer reconstituição. Mas em determinadas situações, por exemplo, se a pessoa trabalha num local, numa oficina mecânica, por exemplo, o nível de ruído dessa oficina mecânica, eu posso medir 10 vezes que eu tenho 10 resultados diferentes. Porque o ruído é muito variado. Então, a gente tem muitas variações, né? Então, esse documento, além dessas avaliações, muitas vezes essas avaliações têm que ser feitas de maneira estatística. Você não pode definir uma exposição com uma medição só. Toda medição tem erro. Toda avaliação, tudo que você vai medir tem um erro. Então, nós temos que trabalhar hoje, dentro da técnica de avaliação de engenharia, dentro da técnica de avaliação ocupacional, você tem padrões internacionais, onde você faz os cálculos da média, do desvio padrão, dos limites de confiança da média, para você ter buscando um resultado mais real possível. Mas esse tipo de trabalho, normalmente, às vezes pode ser implementado principalmente para as grandes empresas. As pequenas, para você medir uma poeira, numa medição de poeira, por exemplo, numa empresa pequena, ela vai achar caro. Você tem só o custo de análise, você tem o custo de avaliação, você tem que ficar o dia inteiro medindo. Não, isso está muito caro. Eu não pago. Aí pega um outro para elaborar um documento que não mede isso, só dá um documento escrito sem quantificação. Bom, então, as grandes empresas, a tendência de essa avaliação, mais inclusive estatística, porque
as variações da disposição, dependendo do tipo de atividade, variam muito. Outra coisa que nós temos, continuando aqui, são as metodologias. A instrução normativa estabelece que a metodologia e os procedimentos de avaliação são de acordo com as normas da Fundacentro e os limites de tolerância da NR15. A NR15 é uma norma que estabelece o critério de caracterização das atividades insalubres. Como o professor acabou de falar sobre essa integração da norma trabalhista e a norma previdenciária, a NR15, hoje, nessa parte de comprovação, na comprovação da exposição ao risco, elas já são bem, aliás, já estão bastante uniformizadas, mas precisam de melhorar. Precisam de melhorar. A NR15 é uma norma que trata da caracterização das atividades insalubres. Essa norma, ela tem, então, 14 anexos. Cada anexo trata de um agente ambiental. Ruído, calor, poeira, radiações ionizantes, radiação não ionizante, frio, etc. E agentes químicos. Só que essa norma do Ministério do Trabalho, ela foi elaborada em 1978, Portaria 3214 de 1978. Ou seja, ela está defasada mais de 42 anos. É isso que o pessoal também tem que reivindicar, porque é o seguinte, para a gente que trabalha com avaliação, é um transtorno. Então nós temos uma norma, hoje, nós temos como que eles basearam naquilo? Nós temos um limite internacional, nós temos uma instituição internacional que chama ACGH, é uma Associação Americana de Higienistas Industriais. Esta associação, ela anualmente revisa todos os limites ocupacionais para todos os agentes químicos, físicos e biológicos. Então, para a gente ter uma ideia, na época, o Ministério do Trabalho tomou como base essa norma de 1977. Ela quantas vezes ela já alterou? E o Ministério do Trabalho não mexe nessa norma, não altera, não tem vontade política de alterar. O que acontece? Para a gente ter uma ideia, o manganês. Hoje nós temos manganês, fumos de manganês e poeira de manganês. O limite para poeira de manganês são 5 miligramas por metro cúbico. O limite para fumos de manganês, que ocorre, por exemplo, na operação de soldagem, é 1 miligrama por metro cúbico. Então, se um soldador, às vezes, vai achar manganês acima de 1 miligrama por metro cúbico? Muito difícil. Às vezes, o soldador não tem nada e é uma atividade muito desgastante, que expõe o trabalhador a vários tipos de agentes. Você mede, às vezes, não acha nada. Você sabe quanto que é o limite da CGH hoje para manganês? 0,2. E a norma do Ministério do Trabalho? Está defasada há 40 anos. Ou seja, a única modificação que foi feita significativa nessa NR15 foi recentemente na vibração. Houve uma pressão, porque havia muita caracterização de insalubridade aí, era uma norma internacional. Aí o Sindicato dos Transportes, principalmente, deve ter pressionado o Ministério do Trabalho, aí nos colocaram um limite de tolerância para vibração de mão e braço, de corpo inteiro. Agentes químicos. Nós temos vários agentes químicos que você não tem limite na NR15 e que estão na CGH. Por exemplo, poeira de ferro, poeira de zinco, fumos de zinco, poeira de algodão, poeira de carvão e etc. N, se eu for relacionar aqui. Tanto a NR15 e a nova previdenciária omite. E essa instituição da CGH que eu estou falando, essa CGH, os limites são aceitos no mundo inteiro. Inclusive a NR9, que trata do PPRA, admite que você utilize esses limites da CGH. Por que não utilizar na norma da Previdência? Havia uma instrução normativa
da Previdência que permitia, deixava uma brecha para você usar o limite da CGH. Agora não, é o limite da NR15 e ponto. Tá certo? Bom, aí nós vemos a avaliação. Primeiro, ruído. O ruído, nós temos 3 situações de ruído: 80 decibéis, 90 e agora 2005, 85, uniformizou com a NR15. A NR15 toda a vida foi desde 78 a 85. O Ministério da Previdência ali adotou 80 decibéis. 80 decibéis também é um valor muito baixo, qualquer um aposentado. Se você andar na rua aí, quase você tem 80 decibéis no trânsito, né? Agora, já o 90, que ficou vigorando de 93, 2007 até 93, é 4 vezes superior do que 80. A escala de decibéis é logarítmica. Então, por exemplo, cada 5 decibéis eu dobro a intensidade do ruído. Bom, outra questão, o critério de avaliação. A norma uniformizou, então. Ela diz que os procedimentos de avaliação é da NHO, da Fundacentro. Há uma confusão grande que hoje as normas internacionais já alteraram o critério. Vocês vão entender assim claramente, mas hoje a norma do Ministério do Trabalho, ela trabalha com o seguinte: os limites dela, a cada 5 decibéis eu dobro o risco. Lá, as normas internacionais, inclusive a CNHO, considera o seguinte: a cada 3 decibéis eu dobro o risco. Então, é mais restritivo esse limite. Mas como a norma está desatualizada, nós não podemos falar nada, né? Não temos como fazer, né? A norma deveria ser atualizada nesse sentido. É lógico que os níveis de ruído que você obter com o fator de duplicação, que a gente chama na técnica 5, e o 3 vai dar um nível de ruído muito mais elevado. Tá certo? Então, normalmente, mas a norma hoje nós temos que trabalhar com 5, que os limites são da NR15. Para você fazer a medição de ruído, você tem que usar um dosímetro de ruído. Você coloca um aparelho que você fica o dia inteiro com o trabalhador. Ele te fornece os dados de ruído. Então, é uma medição demorada e muitas vezes, conforme a situação, você tem que fazer várias medições que dão um resultado diferente. Outra situação é o calor. O calor, você tem a exposição ao calor, está lá, uniformizou com a NR15. É o índice bulbo 1 termômetro de globo. Lembrando que a instrução normativa fala que fontes artificiais não tem calor em fontes artificiais, não tem aposentadoria. Mas na norma trabalhista não tem nenhuma razão, aliás, tecnicamente não tem razão de limitar o calor natural. A própria orientação jurisprudencial 173 do TST afastou essa questão. Em 2012 acrescentou um item que mesmo se o IBUTG tiver ultrapassado o limite, e esse limite é o da NR15, anexo 3 da NR15, tem direito à insalubridade. Radiação ionizante. Radiação ionizante, a norma estabelece que tem 3 situações, até março de 97 e depois. Hoje, no decreto 3.042, a norma estabelece algumas atividades com radiação ionizante. Radiação ionizante é raio-x, raio gama, raio beta, trabalho com raio-x, esse tipo de trabalho. Eu entendo que a norma fala, inclusive, para seguir as normas do Ministério do Trabalho, o anexo 5 da NR15, que manda você medir a radiação. Mas nesse caso, eu entendo que a avaliação é qualitativa. Se você analisar o decreto 3.048, é qualitativo. Aliás, se você medir a vibração e estiver acima do limite da radiação ionizante, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, você tem que afastar o trabalhador dali. Você sabe o que acontece com a radiação. Vocês viram o acidente de Goiânia, o acidente no Japão, a pessoa morre. Então, ela não vai aposentar, ela vai morrer. Tá certo? Então, é qualitativo. Você tem tanto que o Ministério do Trabalho tem uma portaria 518/2003 do Ministério do Trabalho que considera a radiação como atividade perigosa.
Tem um adicional de periculosidade. Bom, a norma omitiu, né? A norma radiação ionizante, a norma omitiu os outros tipos de radiação. Havia até 97 no decreto 53.861. Agora não tem mais a radiação. Quais são as radiações não ionizantes? Ultravioleta, laser, micro-ondas, radiofrequência, campo magnético, campo eletromagnético, tudo que tem isso, tudo lá na norma ACGH. A NR15 considera 3. Ultravioleta, laser e micro-ondas. Onde tem ultravioleta? Operação solda. Estranhamente, de 2007, o decreto 3.048 omitiu essas radiações. Como omitiu o frio. Você tem o anexo 9 da NR15 que trata da insalubridade pelo frio. Foi no decreto 3.048, está omisso, não fala sobre frio. Eu acho que pulou. Mas faltou uma parte aqui. Radiação, que continua ali os agentes químicos. Acho que não tem problema não. Pulou ali, passou um pouquinho dos agentes químicos que faltou, mas vamos continuar nos agentes químicos. Então, anexo D. Aí nós vamos agora para os agentes químicos. Os agentes químicos, nós temos hoje 3 normas, 3 anexos na NR15. É o anexo 11, que trata dos gases e vapores. O anexo 12, que trata da poeira mineral. E o anexo 13 são agentes químicos qualitativos, onde o Ministério do Trabalho colocou a insalubridade por presunção ao risco. Tá certo? Então, nesse caso, os gases e vapores, nós temos vários gases e vapores lá com limites de tolerância. Amônia, ácido clorídrico, ácido nítrico, que a norma da Previdência, o decreto 3.048, omitiu. Tá certo? Omitiu. Nós temos várias poeiras lá, por exemplo, a norma do Ministério do Trabalho, a NR12, só trata de poeiras minerais, amianto, que hoje está proibido, que é o asbesto, poeira de sílica livre cristalizada, o manganês, o negro de fumo e o chumbo. As demais poeiras em forma de fumos metálicos ou poeiras minerais foram omitidos, tanto pela NR15 e, consequentemente, pela norma da Previdência também. Os agentes biológicos, esses aí, bom, então para eu fazer uma medição, principalmente dos agentes químicos, é um pouco mais complicado. Primeiro é o seguinte, tem que ter uma atualização da norma. Eu citei aqui, a norma não é atualizada. Tem muita coisa que nós não temos limite. Tem muitas coisas que é qualitativo, é possível. Hoje a própria instituição normativa admite quando eu tenho um qualitativo. Se está mencionado no decreto 3.048, no anexo 4, e se tem no anexo 13 da NR15, eu posso caracterizar o direito à aposentadoria. Mas quando não tem? Quando não tem, fica difícil. E para avaliar o agente químico, depende. Você vai dizer, por exemplo, uma amônia. Eu preciso de fazer uma coleta da amônia, 2, 3, 4 dias inteiros, mandar fazer uma análise laboratorial. Para medir uma poeira, eu preciso de coletar uma poeira o dia inteiro no trabalhador. Mesma coisa do ruído, mesma coisa do calor, mesma coisa da vibração. A vibração, eu até pulei, o anexo 8 da NR15, onde é que nós temos a vibração? Caminhão, trator, ônibus, vibração de corpo inteiro. Vibração de mãos e braços martelete, lixadeira, furadeira, né? Então, tudo eu tenho que fazer uma medição. Esses equipamentos são caros. Para você medir uma vibração, por exemplo, o equipamento custa, o mais barato é 20 mil reais. Tem uma coisa desse tamanhozinho com os acelerômetros. Entendeu? Para você medir a poeira, aí além de você coletar, você tem que ter uma bomba de amostragem, você tem que ter os filtros, ou tubo, se é gás, o tipo, você tem que fazer uma análise laboratorial, você tem que mandar para um laboratório, e laboratório tem que ser laboratório de qualidade também, né? Então você tem, por exemplo, muitos laboratórios em São Paulo, outros laboratórios aqui em Minas, o FMG, a gente faz muito trabalho com eles lá, de análise sílica, mas tem outros laboratórios que tem que ter laboratório de qualidade, senão o resultado sai tudo errado. Tá certo? Então, por isso que eu estou falando, a prova é cara.
Já os agentes biológicos que são qualitativos, é mais fácil. Aí você tem como qualitativo, principalmente, os agentes biológicos, o contato com óleo mineral, onde normalmente você tem um manuseio do produto. As substâncias cancerígenas, porque o Ministério do Trabalho relacionou as substâncias cancerígenas ali como avaliação qualitativa, né? E essas substâncias cancerígenas nós temos o arsênico, o benzeno, o cádmio, o níquel, dependendo da forma do níquel, etc. Bom, então, o que a gente está querendo dizer? Eu estou falando disso porque a prova é mais complexa. Feito o LTCAT, com esses documentos bem feitos, o que é o artigo da lei? A lei 8.213 fala que o empregador tem que manter atualizado esse LTCAT. A instrução normativa fala que esses documentos também têm que ser atualizados, pelo menos uma vez por ano. Então, esse documento que é toda a base do PPP. Então, se tiver tudo atualizado, tiver tudo, não tem dificuldade, o PPP não tem nenhuma dificuldade com o PPP. Às vezes tem empresa que fala assim, vamos lá te contratar para preencher PPP. Fala assim, se você tem um LTCAT bem feito, a maioria das informações ali é do RH. Você vai só informar os dados ambientais, você vai transcrever os dados. Agora, o PPP é muito ruim também, porque é o seguinte, o PPP, por exemplo, ele tem lá, o PPP, ele tem aqui um documento, um formulário, que vocês conhecem, né, que a norma fala, a empresa deverá manter também o perfil atualizado, o perfil profissionográfico, a empresa deverá, e a comprovação do segurado tem que ser feito por meio do PPP, o PPP é feito com base no LTCAT, etc. Vocês sabem. Esse PPP, no entanto, é o seguinte, é um documento muito simples, que você chega lá e informa assim, concentração de poeira, 2 miligramas por metro cúbico. No PPP não tem um campo para você colocar. Qual é o limite? Você não sabe se está ultrapassado ou não. Então, como às vezes a pessoa transcreve, a gente cansa de orientar o pessoal, coloca uma observação no PPP. Olha, o limite de tolerância, quando é o ruído, você sabe, quase todo mundo sabe que é 80, 90, 95. Quando é o calor, por exemplo, o calor é 24 graus, é 30 graus, de quê? De IBUTG? A vibração hoje a vibração também sabe, a vibração de corpo inteiro, daquele caminhão, é 1,2 metros por segundo ao quadrado. Você tem que ter duas medições, uma que é metro por segundo ao quadrado, que é a vibração do corpo inteiro, e ainda tem a dose da vibração, que é o VDVR. Aí você tem que, o limite é 21 metros por segundo elevado a 1,75. Então, quer dizer, eu tenho que informar esses dois dados. Você fica perdido. Isso está ultrapassado? Não tem um lugar para você colocar o limite de tolerância, não tem um lugar para você ter a conclusão. Então, muitas vezes, você tem que recorrer ao que é o LTCAT. Então, o LTCAT, nem que seja o LTCAT, o PPP deveria ser um formulário um pouquinho mais completo, porque você tem uma dificuldade. A pessoa copiou aquilo ali do LTCAT e não sabe o que copiou. Então, por exemplo, quem lá no Ministério, lá na Previdência, que vai analisar, o médico perito que vai analisar esses documentos, ele não vai ficar procurando lá limite de tolerância, às vezes ele até sabe, ele vai procurar, não, ele devolve o documento. Devolve o documento, por quê? Às vezes o médico perito pode requerer o LTCAT. Às vezes a gente tem algumas empresas que você pega o LTCAT, leva tudo lá na Previdência. Isso, muitas empresas que eu presto trabalho muito para empresas maiores. Tem empresas maiores que já fazem na Previdência e já deixam o LTCAT lá, completo. Seria o melhor para facilitar. Então você fica aí, vou retificar PPP, vou não sei o que, PPP não tem informação, PPP não tem identificação, etc. E ainda tem um outro risco mais grave. Ainda tem aquela questão da contribuição adicional, a contribuição para financiar 6%, 12% e 9%, tem mesmo que muita empresa às vezes omite também muita coisa no PPP. Porque não quer, ela vai compensar para não pagar a contribuição. A contribuição de 6%. Agora, por exemplo, você tem uma questão do ruído, que está até reconhecendo. Vibração, não tem EPI. Calor, não tem EPI. Substâncias cancerígenas, não tem EPI. Ruído, não tem EPI.
Se você chega lá, automaticamente o pessoal está todo doido aí com o tal do F social. O que vai acontecer? Você vai preencher aquele F social, essa cobrança vai vir automática? Não sei. Toda hora me pergunta isso, eu já não sei. É capaz, né? Então, muito obrigado, porque já está completando o tempo todo aqui, não vou atrasar não, porque senão vai atrasar as outras palestras, etc. Eu espero que a gente tenha contribuído aí alguma coisa aí para a turma. E tem o nosso livro ali, no nosso livro de aposentadoria, nós fizemos uma análise técnica de tudo isso, analisando caso a caso, né? Aí, esse livro aqui, eu tenho um ali, vou deixar para sortear aí, e nós temos um livro de insalubridade e periculosidade, que é toda a parte trabalhista, da caracterização da insalubridade, da periculosidade, deixa aí para sortear também os dois, né? E agradeço mais uma vez todo mundo pela atenção, o doutor Roberto, por todos aí que estão me ouvindo aí, e muito obrigado. Meu slide saiu um pouquinho vocês me desculpem ali que saiu um pouquinho mas também ia ficar muito grande, podia passar muito tempo, foi até bom.